Milionário surpreendido ao descobrir que sua noiva inocente é sua amante rejeitada. Victor olhava para o mar da sua mansão de frente para a praia, um paraíso que ele mesmo havia construído. O cheiro do oceano misturava-se ao aroma dos lavores que Sofia, sua noiva perfeita, adorava. Ela estava em torno, a última preparação antes do grande dia. Todos diziam que ela era a mulher mais pura que alguém poderia encontrar, uma verdadeira deusa. Ninguém suspeitava que, atrás de sua beleza angelical, havia segredos obscuros prontos para serem revelados. Na tarde iluminada, a festa de casamento parecia um conto de fadas. Convidados elegantes, flores exóticas, champanhe borbulhando em taças de cristal. Mas no fundo, Victor sentia um nó na garganta. Uma inquietação inexplicável que insistia em não deixar seu coração em paz. Era um momento maravilhoso, e ainda assim, algo estava errado. Foi então que um velho amigo, Lucas, encontrou o espaço para puxá-lo para o canto, com um olhar... O que você quer dizer? Lucas hesitou, mas continuou. Você não sabe sobre o passado dela? Sobre Marcos? Marcos, seu melhor amigo, o homem que havia se afastado anos atrás, levando consigo uma história de traições. O nome deixou Victor tenso. Sofia é a amante rejeitada dele, um amor que deixou cicatrizes profundas. As palavras de Lucas ecoaram em sua mente. O que ele estava dizendo? Sofia, a amante de Marcos? Como isso poderia ser? A noite mergulhou em uma espiral de pensamentos angustiantes. Victor não conseguia entender. Sofia era perfeita. À medida que buscava respostas, sua mente se enchia de perguntas aterradoras. Mas Marcos era perigoso, astuto, e agora a sombra dele pairava sobre seu grande dia. Enquanto se preparava, as memórias da amizade entre ele e Marcos começaram a aparecer como fantasmas em sua mente. A forma como eles riam juntos, como trocavam segredos, e a traição que havia fruta a isso tudo, como um raio cruzando um céu limpo. Ele sentiu um aperto no peito. As vozes dos convidados ressoavam ao fundo. Mas Victor estava isolado em seus próprios pensamentos. O altar se aproximava e, com ele, a verdade que não queria a enfrentar. Ele precisava tomar cuidado. Marcos estava à espreita, com planos e manipulações que poderiam destruir tudo. Uma luta interna crescia dentro dele, amor por Sofia ou justiça contra a traição. Justo quando os sinos começaram a tocar, um grito estridente cortou a atmosfera de felicidade, fazendo todos se virarem. A verdade estava prestes a ser revelada. Sofia, com uma expressão horrorizada no rosto, estava prestes a confessar algo que mudaria tudo. Victor prendeu a respiração. A vida dele estava em jogo. O que ela diria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia, parada diante de todos, respirava fundo. O silêncio tomou conta do salão. As flores, antes vibrantes, pareciam murchar sob a tensão no ar. Todos aguardavam ansiosos. E ela, com um olhar fixo em Victor, segurava a respiração. Eu preciso contar algo. Suas palavras vieram carregadas de desespero. Victor sentiu o mundo girar. Um frio na espinha o percorreu.
Ao seu redor, as expressões dos convidados mudaram. Suspiros sufocados se tornaram murmúrios. Sofia, não, murmurou Lucas, percebendo a tempestade que se aproximava. Com um movimento involuntário, Sofia tocou o vestido, uma obra-prima de rendas e brilhos. Ele não parecia ter mais a mesma beleza. Antes de te conhecer, eu amava outro. É verdade, eu fui uma amante. Sua voz tremia, mas havia uma força na sua confissão. Victor enfrentou um turbilhão. Foi como se uma explosão tivesse estourado dentro dele. Ele conhecia a história de Marcos, sim, mas nunca esperou esse desfecho. A sala estava em choque. Olhares se encontravam. Muitos pareciam preocupados, mas outros estavam claramente satisfeitos em ver o escândalo desvelar-se. Mas, de repente, uma figura familiar se ergueu no fundo do salão. Era Marcos! A expressão dele era uma mistura de satisfação e desprezo. Finalmente, a verdade vem à tona! Ele gritou, suas palavras ecoando nas paredes. O olhar de Victor imediatamente se fixou nele, uma mistura de raiva e confronto. Você sabia disso? Victor disparou, a voz alta o suficiente para silenciar os murmúrios. Marcos sorriu, um sorriso frio. Não só isso, eu também sou o pai da criança dela. As palavras caíram como uma bomba, estilhaçando o que restava da felicidade que envolvia a festa. O balançar da cabeça de Sofia parecia desesperado. Não, eu não sabia, Victor. Ela chorou, o rosto encharcado de lágrimas. A revelação a desarmou. Todos olharam para a jovem, a mulher que muitos consideravam perfeita. Victor sentiu que o chão havia sumido sob os pés. O amor que sentia por Sofia, a mulher que ele acreditava ser a solução para todos os seus problemas, agora era um labirinto de traição e mentiras. Ele não podia acreditar. Cada risada compartilhada, cada gentileza, agora filtradas pelo lesa do engano. O aperto no peito se intensificou. Marcos, com os braços cruzados, se divertia com o caos que causara. Você nunca soube, Victor. Eles sempre acharam que você era o escolhido, mas ela nunca fez questão de esconder. Eu sou o que realmente a faz vibrar. Os convidados começaram a murmurar, sussurros envenenados atravessando o espaço. A luz do dia, antes brilhante, agora parecia escura e opressiva. Victor se sentia em um palco, exposto, sem saída, enquanto a multidão assistia ao seu fracasso. Num impulso, seu olhar cortou o salão, fixando em Lucas, uma súplica não verbal, um gesto de "o que faço agora?". Lucas, atormentado, apenas balançou a cabeça, impotente. O nó em sua garganta voltou com força, e Sofia, a mulher que criara um paraíso de ilusões, agora erguia as mãos em um pedido de desculpas, mas isso não parecia suficiente. A confusão e a raiva o consumiram. O que ele deveria fazer agora? E um pensamento circulou em sua mente, mesmo em meio ao turbilhão. Tudo isso era um jogo, um plano sutil de Marcos. A sombra do passado e a traição pairavam sobre seu futuro. Os olhares fixos em sua traição, as vozes altas. Como ele poderia viver com isso? O que viria a seguir? Victor respirou fundo, um misto de dor e raiva tomando conta dele. O que mais ele ainda não sabia? As revelações ainda estavam por vir, e ele estava prestes a descobrir que esse era apenas o começo. Sofia estava ali, no centro do salão, com a respiração ofegante e lágrimas escorrendo pelo rosto.
As palavras dela ecoavam na mente de Victor como um eco ensurdecedor. Ele olhou ao redor buscando a compreensão entre os convidados, mas encontrou apenas rostos confusos e relutantes. O clima estava pesado, como se o ar tivesse sido retirado do ambiente. Eu sou amante dele! Oh! Sofia repetiu com uma entonação de desespero em sua voz. O murmúrio na sala crescia em intensidade, como uma tempestade prestes a estourar. Mas antes que alguém pudesse reagir, um barulho estrondoso veio da entrada do salão. A grande porta se abriu de uma vez, e todos se viraram em direção à origem do som, admirando, atônitos, uma figura imponente que adentrou. Era uma mulher alta, de cabelos longos e ruivos, com um olhar frio como gelo. Ela usava um vestido vermelho deslumbrante que parecia iluminar o ambiente. Não, 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 murmurei alguém entre os convidados. É ela! Victor sentiu seu coração disparar. Quem é essa mulher? Perguntou Lucas ao seu lado, olhando perplexo. Victor também estava perdido. A mulher se aproximou, olhos fixos em Sofia, um brilho de triunfo misturado com desprezo. Você não esperava que sua revelação fosse simplesmente isso, Sofia, disse ela, a voz poderosa e clara. A tensão aumentou ainda mais. Quem é você? Victor finalmente questionou. Meu nome é Larissa e eu sou a verdadeira noiva de Marcos. O ar ficou pesado. O chão parecia tremer sob os pés de Victor. Larissa sorriu. Um sorriso sacana que deixava claro que ela adorava o caos que provocava. Marcos e eu temos um filho juntos, a criança que você diz que ela está esperando. Mas a verdadeira surpresa é que o filho não é dele. Silêncio absoluto. Victor não conseguia processar. O que você quer dizer? Ele gaguejou, sentindo uma onda de raiva se formando dentro dele. Eu sou a mãe da criança dela. Larissa gritou, com uma risada sarcástica. Ela nunca foi sua, Victor. Ela e Marcos estavam planejando tudo isso desde o começo. A paixão dela, as mentiras, tudo isso faz parte de um plano maligno. Sofia, apavorada, olhou para as duas com um horror genuíno. Não, isso não é verdade. Ela gritou, mas a voz dela soou apenas como um eco perdido no tumulto crescente. Essas promessas de amor? Ninguém acreditou que você fosse capaz de ser verdadeiramente fiel a alguém. Você foi o que sempre foi, uma jogadora. E agora seu jogo está prestes a acabar. Larissa disse, completando com desdém, enquanto todos os olhos se voltavam para Sofia. O salão estava em um frenesi de murmúrios, e os convidados, agora divididos entre aqueles que estavam em choque e os que estavam fascinados pela reviravolta. Victor não sabia para onde olhar. Aquilo era um pesadelo. Ele se sentia em um labirinto sem saída. As palavras de Larissa deixaram uma marca profunda em sua mente. O que mais você esconde, Sofia? Ele sussurrou, furioso, sentindo a traição correr em suas veias. Ele não sabia se sentia mais raiva ou tristeza. Ele precisava de respostas. A tensão explodiu quando Marcos finalmente se levantou. Um sorriso arrogante nos lábios. E eu sempre soube de tudo. Agora que a verdade veio à tona, você não pode fugir, Sofia. Você vai se arrepender de ter se envolvido comigo. Victor sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. As traições, os amores secretos, as rivalidades. Como tudo poderia ter chegado a esse momento. Ele estava prestes a descobrir a verdadeira profundidade do jogo que estava prestes a expandir ainda mais.
O que mais poderia ser revelado? Que outras traições ainda estavam enterradas sob a superfície serena daquele dia fatídico? Os convidados sussurravam e ele correu o olhar pela sala, a mente trabalhando em velocidade máxima. Essa não podia ser a verdade final. O que mais havia por vir? Victor estava paralisado, seu coração martelava no peito. As revelações estavam se acumulando como nuvens pesadas, e ele mal conseguia respirar. A verdadeira noiva de Marcos? A pergunta ecoava em sua mente. Larissa, com seu sorriso triunfante, parecia se alimentar do caos que havia causado. No entanto, antes que pudesse processar a situação, uma interrupção inesperada aconteceu. A porta principal do salão se abriu, golpeando a parede com estrondo que fez todos se virarem, novamente em choque. Uma figura conhecida, mas há muito não vista, apareceu. Era Amanda, a irmã mais nova de Victor, que tinha desaparecido do mapa meses atrás, sem deixar vestígios. O olhar dela estava turvado, os cabelos desgrenhados e a roupa amassada, como se tivesse passado por uma tempestade. "Victor!" ela gritou, a voz cheia de urgência. O barulho ao redor ficou distante, como se o tempo tivesse parado para ela. "Você não pode se casar com ela! Você não pode!" As palavras de Amanda cortaram o ar, levando aqueles que estavam reunidos a um silêncio ainda mais profundo. Victor ficou sem palavras. "Amanda, por que você está aqui?" O olhar dele passeou pela sala, percebendo a confusão nos rostos dos convidados. A tensão era palpável. "Eu vim para te avisar." Ela continuou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Sofia, não é quem você pensa que ela é? Eu descobri coisas terríveis." Cada sílaba parecia cortar Victor como uma faca. As revelações não paravam de vir, e a verdade parecia estar mais longe do que nunca. Marcos, ainda em pé, olhou para Amanda com um desprezo claro. "Olha só quem apareceu! E o que você sabe, Amanda? Você não tem ideia do que realmente acontece aqui." Seu tom desdenhoso provocou um murmúrio na multidão, que observava a nova reviravolta com olhos atentos. "Eu sei mais do que você imagina," Amanda retrucou, erguendo a cabeça com determinação. "Eu fiquei investigando. Eu descobri que Sofia e Marcos estão envolvidos em algo muito mais obscuro. Eles não estão apenas mentindo sobre um amor do passado. É uma rede de manipulação." Os olhares agora mudavam entre Amanda e Sofia, e Victor sentiu um aperto no estômago. Isso não parecia real. "O que você quer dizer com rede de manipulação?" Sua pergunta saiu mais como um sussurro. A história de Marcos e Sofia é apenas a ponta do iceberg. Eles estavam envolvidos em um esquema para... Mas antes que pudesse terminar, a jovem mulher desmaiou, caindo pesadamente no chão. O grito de Victor ecoou e ele correu até ela, colocando os joelhos no chão. "Amanda, não!" Ele a agarrou, tentando reanimá-la. Os convidados se aglomeraram em volta e a sala começou a se agitar. Tinha se transformado em um lugar de pânico. Sofia estava pálida, seu olhar vagando entre o desespero e a culpa. "O que está acontecendo? O que ela sabe?" Victor, com a respiração ofegante, sentiu os olhos de todos em seus ombros. Larissa, ainda sorrindo com aquele ar de triunfo, agora olhava com interesse. Parece que há muito mais em jogo do que apenas corações partidos. Não é mesmo, Victor? A provocação em suas palavras fez o sangue de Victor ferver. Ele estava prestes a perder tudo. De repente, um grito cortou o ar. "Parem! Todo mundo, parem de falar!" Era um novo convidado, um homem em um terno escuro. "Todos vocês precisam ouvir.
As verdades que não foram ditas vão sair agora. Victor olhou para ele, perplexo. O que mais poderia ser revelado? O mundo girava ao seu redor. E a única coisa que era clara era que a festa que deveria ser o seu dia mais feliz havia se transformado em um campo de batalha emocional. O homem na entrada continuou, a voz firme. Temos muitos segredos entre nós. E agora? Uma escolha precisa ser feita. Victor sentiu o chão tremer sob os pés. Segredos? Que segredos? O homem respirou fundo e virou-se para Sofia. A verdade sobre você e o que você fez. A tensão enchia o ambiente. O que mais poderia ser revelado? O que mais havia escondido? Não apenas Sofia, mas todos eles. O coração de Victor pulava em seu peito, como um animal preso, e a angústia do que ainda estava por vir era insuportável. A revelação de um novo mistério pairava no ar. Victor estava em um turbilhão. As palavras de Larissa e de Amanda ecoavam na sua mente, girando como um furacão. A verdade sobre você e o que você fez. O que isso significava? O que mais ele ainda não sabia sobre Sofia, sobre todos? Ele mal conseguia respirar. A sala cheia de rostos confusos e preocupados somente amplificava sua angustiante incerteza. Amanda estava inconsciente aos seus pés, e ele sentiu a urgência de agir. Alguém chame uma ambulância! Gritou Victor, e logo várias mãos começaram a agir. No entanto, sua mente estava mais focada na revelação de Larissa. Na verdade, que parecia estar se desdobrando diante dele como uma folha que se desamassa. Sofia se aproximou, o desespero no olhar, mas havia algo em sua expressão que não se encaixava. Victor, você precisa acreditar em mim, não sou uma jogadora. Sua voz tremia, mas ainda assim não havia convicção suficiente nas palavras dela. O clima na sala mudava a cada instante, a tensão aumentando em ondas. Você ainda pode explicar isso? Perguntou Victor, apontando para Larissa com um gesto que indicava raiva e confusão. Ele queria respostas, mas o rosto dela era uma máscara de satisfação. Ah, querido Victor, você ainda não entendeu. Larissa riu, mas não uma risada qualquer. Era uma risada que parecia ter como alvo a essência da dolorosa verdade. A verdade é que Sofia fez parte de um plano muito mais amplo. Um plano que vai muito além de suas emoções bobas e ilusões românticas. Antes que Victor pudesse processar essas palavras, o homem que havia interrompido antes se aproximou, claramente agitado. A filha que Sofia espera não é apenas de Marcos, e talvez você precise ouvir isso, Victor. Ele respirou fundo. Ela é também sua. O silêncio caiu como uma pedra. O mundo parou por um segundo. Victor sentiu o estômago se revirar, como se sua vida tivesse sido puxada debaixo dele. O que você está dizendo? Sua voz saiu como um sussurro. Mal conseguia acreditar. Como? Isso é impossível. Pergunte a Sofia. O homem insistiu, seu olhar firme dirigindo-se à noiva. O choque na sala era palpável. As reações variavam de assombro à incredulidade. Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, finalmente disse: Victor, eu não sabia. A única vez que estive com você e Marcos, eu não sabia que algo aconteceu naquela noite. Ela parecia perdida, a confusão enredando suas palavras. Diga-me que não é verdade. A voz de Victor saiu como um grito. Você está me dizendo que eu estou prestes a me casar com a mãe do meu filho? Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era como ser atingido por um muro de concreto. Os convidados, que até então olhavam embasbacados, começaram a murmurar e a sussurrar, a situação escandalosa só aumentando a tensão. E então,
Larissa, com um olhar triunfante, completou. Essa não é a única surpresa que esse plano guarda. Você sabia que enquanto tudo isso acontecia, Marcos também estava fazendo suas jogadas? Ele está em uma corrida contra o tempo para se reconciliar com Sofia e, ao mesmo tempo, hastear a bandeira da paternidade por trás de você. Victor sentiu o mundo se desmoronar. Ele, que tinha certeza de que tudo estava sob controle, agora se via enredado em uma teia complexa de traições e segredos. Era uma verdade devastadora e o peso da revelação esmagava seu coração. O que mais estava escondido? O que ele ainda não sabia? Naquele momento, algo dentro dele acendeu e precisa de respostas. O que mais ainda poderia ser revelado antes que essa noite terminasse? Com a urgência de uma tempestade, Victor fez um passo em direção a Sofia, determinado a descobrir tudo. Victor estava paralisado. As palavras do homem ecoavam em sua mente. A filha que Sofia esperava ser sua? Ele não conseguia processar. O que você está dizendo? A voz dele saiu como um sussurro, uma mistura de incredulidade e desespero. Sim, é isso mesmo, o homem disse, olhando diretamente nos olhos de Victor. Ela tem certeza disso, mas há um detalhe. A criança não é apenas sua, é de Marcos. E há um exame de DNA que pode provar tudo isso. O salão parecia girar. Victor sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Não pode ser, isso não faz sentido. Ele olhou para Sofia, que agora estava pálida. Suas mãos tremiam. Sofia, por favor, diga que isso não é verdade. Eu não sabia, Victor. Juro que não sabia. Ela estava se perdendo em explicações, mas o desespero em sua voz não trouxe consolo. Larissa cruzou os braços, assistindo ao caos com um sorriso de satisfação. Ah, Victor, você realmente achava que a verdade seria fácil? Estamos apenas começando. Os murmúrios entre os convidados cresciam. A curiosidade e a indignação tornavam-se palpáveis. A verdade é que Sofia não é a única mulher na sua vida, gritou Larissa, enquanto todos pararam em atenção. Ela está entrelaçada de uma maneira que você nunca imaginou. E você tem mais uma surpresa. E foi nesse momento que a tensão explodiu. Uma porta lateral se abriu abruptamente e uma mulher entrou, com um olhar cheio de determinação. Silêncio! Ela exclamou. E todos se viraram. Era Clara, a ex-melhor amiga de Sofia, que havia sumido há meses, com os cabelos desgrenhados e a expressão de quem tinha um segredo do tamanho do mundo. Ela era uma visão inesperada. Clara! O que você está fazendo aqui? Gritou Sofia. O desespero em sua voz foi tangível. Eu vim contar a verdade, Clara falou, seu olhar cheio de dor. Eu não podia ficar em silêncio. Os segredos que estavam sendo guardados são perigosos. Victor se virou para ela. Que segredos? O que você sabe? As perguntas saíam automaticamente, enquanto a pressão aumentava. Eu sei que Sofia não é quem ela disse que era. A família dela não é simples. Tem um passado que a liga a pessoas perigosas. E você tá prestes a entrar em um jogo que não entende. As palavras dela cortaram o ar. O que ela queria dizer com isso? Que a esposa que ele imaginava ser a solução para sua vida, na verdade, tinha um lado obscuro? Você não sabe com quem está se metendo, gritou Larissa, claramente se divertindo com a explosão de revelações. Clara ignorou Larissa, mantendo o foco em Victor. Apenas escute. Sofia e Marcos, eles estavam em algo juntos. Algo que foi além de apenas sentimentos. Havia dinheiro envolvido. Um esquema. E você, Victor, sem saber,
está sendo puxado para uma rede que pode destruir sua vida. Victor se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. O que ele deveria acreditar? O que estava acontecendo? Ele olhou para Sofia, que estava agora em lágrimas, mas a imagem dela estava se desfazendo como um retrato mal feito. Victor, eu juro que não sabia. Eu só queria se livrar do passado. Eu te amo. Ela estendeu a mão, desesperada, mas ele recuou, a cabeça girando de tantas informações. Ele precisava de respostas, mas qual delas era digna de confiança? Nesse momento, um som estrondoso cortou a sala. A porta principal se abriu novamente, e dessa vez era Marcos, o olhar decidido, como um predador que finalmente encontrou sua presa. Esse show acabou, ele gritou, e seu tom era de quem tinha o controle da situação. Marcos, o que você sabe sobre tudo isso? Victor exigiu, o peito forte e a mente acelerada. Marcos sorriu, um sorriso que não mostrava amor, mas sim diversão. Eu sei mais do que você imagina, Victor. E agora, quando a verdade vier à tona, você verá que tudo se encaixa. O tumulto crescia, e Victor sentiu as paredes do salão closeando ao seu redor. Que verdade? Ele indagou, a urgência invadindo sua voz. Que só existe uma saída dessa confusão toda. E você, Victor, vai ter que escolher de que lado está. No final, nada será como você pensou que era. O silêncio caiu novamente. Todos os olhares estavam em Victor, que agora se via no centro de uma tempestade de mentiras e traições. A sensação de estar sendo engolido pela escuridão crescia. A última coisa que ele jamais poderia imaginar era que a vida e o amor pudesse ser tão cruel. O que mais poderia ser revelado? Ele estava numa encruzilhada. Victor estava paralisado. As palavras do homem ecoavam em sua mente. A filha que Sofia esperava ser sua? Ele não conseguia processar. O que você está dizendo? A voz dele saiu como um sussurro. Uma mistura de incredulidade e desespero. Sim, é isso mesmo, o homem disse, olhando diretamente nos olhos de Victor. Ela tem certeza disso, mas há um detalhe. A criança não é apenas sua, é de Marcos. E há um exame de DNA que pode provar tudo isso. O salão parecia girar. Victor sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Não pode ser. Isso não faz sentido. Ele olhou para Sofia, que agora estava pálida. Suas mãos tremiam. Sofia, por favor, diga que isso não é verdade. Eu não sabia, Victor. Juro que não sabia. Ela estava se perdendo em explicações, mas o desespero em sua voz não trouxe consolo. Larissa cruzou os braços, assistindo ao caos com um sorriso de satisfação. Ah, Victor, você realmente achava que a verdade seria fácil? Estamos apenas começando. Os murmúrios entre os convidados cresciam. A curiosidade e a indignação tornavam-se palpáveis. A verdade é que Sofia não é a única mulher na sua vida, gritou Larissa, enquanto todos paravam em atenção. Ela está entrelaçada de uma maneira que você nunca imaginou. E você tem mais uma surpresa. E foi nesse momento que a tensão explodiu. Uma porta lateral se abriu abruptamente, e uma mulher entrou com um olhar cheio de determinação. Silêncio! Ela exclamou, e todos se viraram. Era Clara, a ex-melhor amiga de Sofia, que havia sumido há meses, com os cabelos desgrenhados e a expressão de quem tinha um segredo do tamanho do mundo. Ela era uma visão inesperada. Clara, o que você está fazendo aqui? Gritou Sofia. O desespero na voz dela foi tangível. Eu vim contar a verdade, Clara falou, seu olhar cheio de dor. Eu não podia ficar em silêncio. Os segredos que estavam sendo guardados são perigosos. Victor se virou para ela. Que segredos? O que você sabe?
As perguntas saíam automaticamente, enquanto a pressão aumentava. Eu sei que Sofia não é quem ela disse que era. A família dela não é simples. Tem um passado que a liga a pessoas perigosas. E você, Victor, sem saber, está sendo puxado para uma rede que pode destruir sua vida. Victor se sentiu como se o mundo estivesse desmoronando. O que ele deveria acreditar? O que estava acontecendo? Ele olhou para Sofia, que estava agora em lágrimas, mas a imagem dela estava se desfazendo como um retrato mal feito. Você não sabe com quem está se metendo, gritou Larissa, claramente se divertindo com a explosão de revelações. Clara ignorou Larissa, mantendo o foco em Victor. Apenas escute, Sofia e Marcos. Eles estavam em algo juntos, algo que foi além de apenas sentimentos. Havia dinheiro envolvido, um esquema. E você, Victor, está prestes a entrar em um jogo que não entende. Victor se sentiu como se o chão tivesse queimado sob seus pés. O que ele deveria fazer com tudo isso? Nesse momento, um barulho inusitado ecoou. Um telefone vibrou estridentemente no bolso de Sofia. Parecia fora do lugar em meio ao caldeirão emocional que dominava a sala. Ela atendeu rapidamente, com a expressão mudando enquanto ouvia. Não! O que você quer dizer? Sua voz se agarrou a um fio de desespero. Você está brincando? Todos os olhares se voltaram para ela, furiosos e inquietos. Quem está no telefone? Perguntou Victor, um aperto no peito. É meu pai. Ela estava pálida, voz trêmula. Ele acabou de me contar algo. Eu não sei como isso é possível, mas eu preciso ir agora. Não, você não pode apenas sair assim, exclamou Victor, a raiva fervilhando em seu interior. A confusão se transformava em frenesi e Andreas, o visitante recente, insistiu. Essa ligação pode mudar tudo. Vamos ouvir antes que você saia. Mais uma vez, o silêncio se fez. Sofia ficou em pé, com o celular contra a orelha. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. E então, uma voz rouca, mas decidida, soou do outro lado. Sofia, você precisa saber que seu passado não é como você imagina. Há muito mais em jogo do que você pode suportar. Victor sentiu um frio na espinha. Ele sabia que havia algo obscuro naquele passado. Mas agora parecia que eles estavam apenas arranhando a superfície. Sofia, me diga o que está acontecendo. A tensão era palpável enquanto a ansiedade consumia o ambiente. Sofia tapou a boca, quase em choque, antes de soltar a bomba final. Ele disse que você não é meu verdadeiro noivo, Victor. E que tudo isso mostra que nós nunca deveríamos ter nos conhecido. O murmúrio da multidão se intensificou, aumentando a pressão sobre os ombros de Victor. Ele não entendia nada. O que você quer dizer? O que isso quer dizer? O olhar de Sofia alternava entre medo e revelação. A conexão entre nós é mais complicada, Victor. Eles me esconderam. Você não é quem eu pensei que era. E antes que ele pudesse agir, a sala tremeu. Uma explosão estrondosa ocorreu do lado de fora. Vitrais se quebrando e uma fumaça densa entrando, criando um cenário de pânico. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais Victor ainda não sabia? A noite, que já estava repleta de revelações, acabou de se transformar em um pesadelo. O silêncio na sala era palpitante. Todos os olhares estavam fixos em Sofia, que parecia à beira de um colapso. A tensão pairava no ar como um cobertor pesado. E então a ligação continuou. Mas Sofia não conseguia formar palavras. O pânico em seu rosto era evidente. Você não sabe o que está prestes a acontecer, Sofia. Você precisa entender a verdade.
A voz na linha, baixa e quase urgente, mexia com todos no ambiente. Victor sentiu um nó na garganta. O que mais poderia sair daquela conversa? Quem é você? Gritou Marcos frustrado. O que você sabe sobre Sofia? E então, o inesperado aconteceu. Um ruído ensurdecedor cortou a sala, como um trovão. As luzes piscaram com a força do estrondo. As pessoas gritaram e tudo parecia girar. Uma explosão repentina vinda da cozinha. O cenário era de terror. Chamas começaram a iluminar o espaço e o caos se instalou. Victor se virou, o instinto de proteção tomando conta dele. Todo mundo para fora! Agora! Ah! Gritou, enquanto as faíscas voavam, misturando-se ao desespero e à fumaça. Ele puxou Sofia pela mão, mas ela estava paralisada. Sofia, venha! Ordenou com a voz cheia de adrenalina. Quando ele arrastou para longe, uma figura conhecida saiu da fumaça, chamando a atenção de todos. Era Amanda, de pé, como se tivesse ressurgido das cinzas. Mas havia algo de diferente nela. O olhar fixo, quase desalmado. Ela é a chave! Ela precisa saber! Amanda gritou, apontando para Sofia. O que ela fez vai mudar tudo. A ligação que você recebeu, Sofia, ela mudou tudo. Sofia, agora em pânico, tentou processar as palavras da irmã. O que você está dizendo? Perguntou, sua voz tremendo. Você precisa entender que seu pai não é quem você pensa. Há coisas que ele fez, segredos que podem destruir todos nós. A intensidade na voz de Amanda era capaz de parar o coração de qualquer um. Quando Victor olhou para Amanda, uma onda de desconfiança atravessou seu corpo. Era como se ela estivesse possuída, um brilho de loucura em seus olhos. O que você sabe? O que ele fez? Assim perguntou, a raiva e o medo misturados. Ele fez um pacto maldito sobre você e sobre todos nós. O terror tomou conta da sala. As pessoas começaram a gritar, movendo-se em direção às saídas. Sofia, em choque, apenas balançou a cabeça. E então, como se tudo com um passo à frente, seus olhos brilhando de satisfação, eu sabia que chegaria esse momento. O que está escondido entre todos nós. O passado de Sofia está ligado a algo muito maior. Você está mentindo. Victor começou, a raiva crescendo. A fumaça envolvia o ambiente, a confusão aumentava, mas Larissa estava desfrutando da revelação. Não estou, Victor. Tudo isso é parte do jogo. A união de vocês estava condenada desde o início. O que é seu sempre foi meu. As chamas cresceram e a sala começava a desmoronar. O pânico tornou-se insuportável. A maior revelação de todas estava prestes a se desdobrar. Mas antes que alguém pudesse agir, uma nova figura apareceu na entrada. Era um homem alto, com uma presença impactante. Ele se aproximou, olhando para todos, e sem hesitar, proclamou: a verdade sempre se revela nas sombras, e agora você descobrirá que Sofia não é a única com segredos. A verdadeira identidade dela pode deixar você em choque. Victor! Victor não sabia se estava preparado para mais uma reviravolta. A tensão crescia, e a única certeza que tinha era cada palavra que se seguia. Mais segredos e traições estavam prestes a ser revelados. A noite já era um pesadelo, mas algo dentro dele despertava a esperança de que no final poderia haver uma saída. O que mais ia acontecer? Victor estava paralisado. As informações estavam acumulando como um tsunami, ameaçando submergir
tudo ao seu redor. A presença do homem na entrada, com seu olhar pesado e as palavras profundas, parecia sugá-lo para dentro de um redemoinho. Sofia estava em choque, e Larissa, com seu sorriso satisfeito, se movimentava como se estivesse em um palco. E Amanda, de pé, com olhar de determinação, parecia estar na linha de frente de alguma batalha desconhecida. Eu não sou quem você pensa que sou, Victor. Sofia finalmente disse, sua voz trêmula, enquanto a fumaça da explosão ainda dançava ao redor deles. Meu pai, ele me escondeu tudo isso. Não apenas sobre mim, mas sobre aqueles que eu amo. Chega! Marcos gritou, interrompendo o caos. Ele estava em pé, a imagem de um homem que não aceitava a derrota. Basta de mentiras. Você não vai se esconder atrás de mais uma nova revelação. O que quer que você tenha feito, isso não importa mais. E a minha verdade? Retrucou Clara, ainda firme na entrada. A sua verdade não faz parte deste jogo. Esta não é apenas uma questão de amor ou traições. Isso é fatal. Ouvindo isso, Victor sentiu o coração acelerar. Poderia ser fatal? Vale a pena ouvir mais? Mas antes que ele pudesse formular uma pergunta, o homem misterioso na entrada ergueu a mão, chamando a atenção de todos. A tensão era palpável, como se todos prendessem a respiração, aguardando o desfecho. A sala estava em um frenesi. Todos estavam no limite e o ambiente parecia estar prestes a explodir novamente. Sofia, começou o homem, sua voz profunda ressoando com uma gravidade que impediria qualquer um de mover-se. A verdade que seu pai escondeu não é apenas sobre você, mas sobre todas as vidas que ele destruiu. Nesse momento, o vazio em Sofia se encheu de um terror genuíno. O que você quer dizer? Perguntou, a voz tremendo. E todos estavam agora novamente em silêncio, prontos para ouvir. Ele fez escolhas e pactos que não envolviam somente o amor. Ele está conectado com coisas maiores, com poderes que fogem da compreensão de qualquer um aqui. E você, Sofia, você é a chave de todo esse jogo. Um clamor irrompeu, e as vozes começaram a se misturar. A sala estava prestes a colapsar sob a pressão das revelações. E em meio ao tumulto, Sofia começou a se transformar. O olhar dela antes de desespero agora estava cheio de uma determinação renovada. Eu não sou a única aqui com segredos, disse com uma voz firme. Não sou apenas filha do meu pai, sou também aquela que pode acabar com tudo isso. Como assim? A pergunta foi unida, cada um dos presentes fazendo a mesma indagação ao mesmo tempo. Sofia respirou fundo, e um brilho em seu olhar indicava que algo estava prestes a ser revelado. O que eu não disse a ninguém é que eu fui feita para levar adiante um legado, algo que envolve cada um de vocês. E nesse instante, uma onda de confusão atravessou a sala. Um legado? Mas por quê? Victor questionou, a incredulidade em suas palavras. A resposta, no entanto, veio de longe. Um som ensurdecedor como de um rugido ecoou de fora. Todos se viraram, mas quem estava à porta não era mais o homem misterioso. Era uma figura familiar. Era o pai de Sofia, com uma expressão sombria, como se tivesse sido abruptamente retirado de uma sombra. Você não deveria ter revelado isso, Sofia! Ele gritou, a voz carregada de autoridade e uma ameaça. Você não sabe o que está fazendo! E antes que alguém pudesse reagir, ele avançou, segurando um objeto brilhante que reluzia sob a luz da sala. Um artefato, um instrumento de poder. A tensão cresceu. O que esse artefato poderia significar? O que mais ele poderia fazer? Sofia, olhando o pai com horror,
começou a entender que o verdadeiro jogo estava apenas começando e que seu passado estava entrelaçado de forma irrevogável com os destinos de todos ali. Quando o pai ergueu a mão, um brilho ofuscante rompeu. E antes que alguém pudesse gritar, tudo foi envolto numa luz intensa. Um momento congelando no tempo. Ninguém sabia o que aconteceria depois. No fim, tudo que Victor conseguiu pensar foi que esse era apenas o início de um pesadelo muito maior do que qualquer um de nós poderia imaginar. O brilho intenso do artefato, nas mãos do pai de Sofia, iluminou o salão. Todos congelaram, a tensão palpável como eletricidade no ar. Você não devia ter tratado disso sem mim, Sofia. A voz dele era um trovão, e ela recuou, a expressão uma mistura de medo e determinação. Eu tenho direito à verdade, respondeu Sofia, sua voz agora forte, ressoando entre os murmúrios. Victor sentiu seu coração acelerar. Sofia era a chave de tudo. Mas qual era o papel dele nessa confusão? O que estava prestes a ser revelado mudaria o destino deles para sempre. As chamas dançavam ao fundo, mas o calor que emanava do conflito era ainda mais intenso. O que você escondeu de mim? Gritou Marcos, seu olhar feroz fixado no pai de Sofia. Você acabou com minha vida. E você acabou com a dela. Rosnou o pai, sem recuar. Você nunca soube como isso se desenrolaria. A maldição e o legado são mais profundos do que você imagina. A palavra maldição ecoou, deixando todos em estado de choque. O homem estranho agora estava no centro do palco, seus olhos refletindo a luz das chamas. Você realmente acredita que sua vida é normal? Que você está apenas lidando com amor e traição? Você está em meio a um jogo de poder que envolve os mais altos níveis da sociedade. As palavras reverberaram. A sala encheu-se de sussurros nervosos. Sofia olhou para Victor, os olhos cheios de medo e incerteza. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Eu só queria ser normal. Estrondo interrompeu o momento, e Victor não hesitou. Atenção! Precisamos sair daqui! Não podemos ficar expostos a isso! Você não pode fugir do seu destino, Victor! Gritou Larissa, a voz dela cortando o tumulto. A escolha já foi feita. Agora veja a verdade. Antes que ele pudesse reagir, tudo começou a desmoronar. O teto tremia. As paredes pareciam querer ceder. Garrafas e copos se estilhaçavam. A confusão reinava. E ele, no centro desse furacão, sentiu que a única coisa que restava era a coragem de enfrentar a tempestade. Vic, a gente precisa correr! Gritou Amanda puxando-o. Ele hesitou, mas o desespero dela o trouxe de volta à realidade. Victor viu todos os rostos, o medo, a angústia, mas também a determinação. Sofia, você vem? Perguntou, seu olhar firme. Sofia hesitou. Eu preciso saber a verdade. Eu não posso deixar isso para trás. Mas naquele instante, tudo mudou. O artefato nas mãos do pai dela começou a brilhar, e uma onda de energia os envolveu. Victor sentiu seu coração parar. Sofia! Ele gritou, desesperado. Chorando, ela deu um passo à frente, como se estivesse hipnotizada. E então aconteceu. O brilho se intensificou, iluminando a sala como se fosse o sol. Um grito ensurdecedor ecoou, e todos se sentiram engolidos pela luz. O mundo ao redor deles girou, e em um piscar de olhos, tudo se apagou. Silêncio. Quando Victor abriu os olhos novamente, estava em uma sala vazia. Ninguém estava ao seu redor. A festa, o caos, tudo parecia ter desaparecido.
Ele olhou em volta, o coração acelerado. Sofia! Amanda! Seu grito ecoava na solidão. No entanto, não havia respostas, apenas o peso da ausência. Uma sensação estranha preenchia o ar. A inquietude tomando conta dele. O que realmente aconteceu? Ele estava sozinho nessa nova realidade? O passado estava longe, mas como saber se o futuro ainda existia? E nesse momento de incerteza, uma ideia atravessou sua mente. A luta não havia acabado. Em algum lugar, Sofia, Amanda, Marcos e até mesmo Larissa continuavam suas histórias. E ele precisava encontrá-los. Mas como se tudo o que conhecia tinha mudado de repente? Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sabia que a aventura estava longe de terminar. A verdade ainda estava lá fora, esperando para ser descoberta. E você, querido leitor, o que achou dessa montanha-russa emocional? Este é apenas o começo de uma saga cheia de reviravoltas. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar. Imunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber sua opinião. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não deixe para amanhã. Faça isso agora. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.